Olá, alunos do quarto ano, continuando os exercícios do EMAI, página 31 até a 34, dando continuidade à sequência 20, atividade 20.4. A professora Juliana fez com a sua turma uma pesquisa sobre as temperaturas máximas na cidade de São Paulo no mês de novembro de 2019. Organizou as informações na tabela e no gráfico. Então, aqui nós temos a tabela, temperaturas na cidade de São Paulo, os dias da semana e as temperaturas máxima. E aqui nós temos o gráfico. Os dias da semana estão aqui na horizontal e na vertical a temperatura. Agora vem as perguntas de acordo à observação da tabela e do gráfico. Observe a tabela e o gráfico e responda. Em qual dia da semana houve a menor temperatura máxima registrada? A menor vocês vão encontrar qual o número menor. E a maior? Qual o número maior? E quantos graus Celsius? O grau Celsius ele é representado, observem com atenção, para você indicar um numeral como temperatura, além de fazer o número, você precisa colocar esse zerinho aqui, ó, que indica a temperatura, graus Celsius, certo? Então, ainda vocês vão encontrar no gráfico na tabela o número maior e o menor. B. De domingo até terça, a temperatura aumentou ou diminuiu? Em quantos graus Celsius? Vamos lá, ó. De domingo até terça-feira, o que aconteceu com a temperatura? Aumentou ou diminuiu? Observem e responda. C. Em quais dias da semana foram registradas as mesmas temperaturas? Quantos graus Celsius? Quais dias da semana que teve a mesma temperatura? Só vocês observarem bem o gráfico, ó. Onde está o numeral. Isso é leitura de gráfico, o objetivo dessa atividade. Leitura de gráfico e tabela. Na 2, em jornais, revistas e sites, essas informações geralmente são apresentadas através de um gráfico de linhas. O gráfico de linhas é aquele que nós vimos na aula passada, no vídeo passado, referente ao quilo do açúcar. Com a ajuda do seu professor, construa um gráfico de linhas com as informações coletadas pela professora Juliana. Então, de acordo com as informações, vocês vão traçar um gráfico. Qual a temperatura no domingo? Aí vocês vão marcar uma bolinha, né? No grau que corresponde à temperatura na cidade de São Paulo. E assim vai se dando sequência. Segunda, terça, cada dia da semana você vai marcar uma bolinha. E o gráfico de linhas, como que você vai fazer? Você vai dar uma bolinha ligando na outra. Se a temperatura aumentou, quando você ligar uma bolinha na outra, a linha vai subir. Se a temperatura caiu de um dia para outro, a linha que liga uma bolinha na outra vai cair, tá? Vocês têm o exemplo gráfico de linhas, esse aqui, ó. Este é um gráfico de linhas. Então, aqui, ó, em jornais, revistas e sites, as informações são apresentadas em gráfico de linhas. Então, com a ajuda da sua professora, você vai construir um gráfico de linhas com as informações coletadas pela professora Juliana. Agora, aqui, com essas informações aqui, ó. Aqui, nós temos um gráfico de barras, certo? Só que vocês vão fazer um gráfico com essas informações aqui, com essas mesmas informações da tabela deste gráfico, porém um gráfico de linhas. Agora na página 33. Na atividade 1, a Clara foi à padaria e viu esse cartaz, ó, oferta, pãozinho, 25 centavos a unidade. A Clara quer comprar 5 pãezinhos, ela vai precisar de R$3, porque 5 pãezinhos são 5 vezes 25 centavos. Quanto que vai dar 5 vezes 25 centavos? É claro que dá um número menor do que qualquer uma das alternativas. Se o número menor é R$3, então ela vai usar os R$3 para pagar os pãezinhos e vai restar troco. De quanto? Vocês vão anotar aqui. Na letra B. Beth tem muitas moedas em sua carteira e vai utilizá-las para pagar uma compra de R$15. R$15 é o total. Ela tem 8 moedas de 25. Quantos reais que dá 8 moedas de 25? Multipliquem aí. 8 vezes 25 centavos. Quanto que dá?
Aí você vai encontrar o valor que dá. Esse valor você vai subtrair 15. 15 menos esse valor que dá 8 vezes 25, tá? O produto da multiplicação de 8 vezes 25. E depois, quantas moedas de 50 centavos ela ainda precisa para pagar essa compra? 15 menos o valor que vai dar aqui vai dar um outro valor. Esse valor você vai dividir por 50 centavos. Ou quantas vezes 50 centavos para você pagar esse valor, para você ter o total de 15 reais. Certo? Ó, 8 vezes 25 centavos dá 2 reais. 15 reais menos 2 reais, 13 reais. Quantas moedas de 50 centavos eu preciso para ter 13 reais? E aí você vai marcar a alternativa aqui que corresponde à resposta. Vai circular ou marcar X na resposta. Número 3. Paulo comeu 3 partes de uma barra de chocolate que foi dividida em 8 partes iguais. Se ele comeu 3 partes de 8, a fração que representa a parte da barra de chocolate que Paulo comeu foi o quê? Bom, eu tenho uma barra. Se eu repartir em 8 partes, eu tenho 8 partes. Uma ficou em 8 partes, certo? Eu tirei 3 dessas 8 partes, então 3 oitavos, letra B, tá? Na página 34, aqui na atividade 4, nós temos polígonos, que nós já estudamos numa unidade atrás aí, né? Numa sequência atrás aí. Dos polígonos abaixo, os que têm o mesmo número de lados são... Vocês vão contar os lados. Os lados são as linhas que contornam a figura. A figura 1 tem 6 lados, a figura 2 tem 5, a figura 3 tem 4 e a figura 4 tem 5 também. Então, qual a alternativa correta? Quais são as duas figuras que têm o mesmo número de lado? Na 5, foi pesquisado o valor do pacote com 5 kg de arroz, que é um produto que compõe a cesta básica. O resultado foi apresentado por meio de um gráfico de linhas. Observe, como já foi dito, o gráfico de linhas é muito comum em jornais, revistas e sites. Então, nós temos aqui, ó, evolução do preço do pacote com 5 quilos de arroz, que por sinal, atualmente, o quilo do arroz tem elevado bastante o preço, né? E aí na sua região, na sua cidade, no mercado que você frequenta, já sabe quanto que está o pacote de 5 quilos de arroz? Então aqui nós temos esse gráfico de linhas de outubro de 2018 até agosto de 2019, as altas e baixas do preço do arroz. Em que período, a partir de novembro, então aqui, ó, a partir daqui de novembro de 2018, em que período houve uma pequena queda no preço do pacote de 5 kg de arroz? Vocês só vão olhar, ó, de novembro, né? Aí vamos lá, de novembro para dezembro, ó, subiu. De dezembro para janeiro, subiu. De janeiro para fevereiro, ó, teve uma leve queda. Aí em fevereiro para março, subiu de novo. Março para abril, subiu. Abril para maio, subiu. Maio para junho, subiu. Junho para julho, subiu. E julho para agosto, subiu. Depois só foi subindo, né? Então aí, qual o período que corresponde a essa queda no preço aí, que nós vemos aí no gráfico, ó? Teve uma queda. Foi bem aqui, né, ó? De janeiro para fevereiro, certo? Janeiro e fevereiro teve uma queda. E assim nós encerramos essa sequência 20 na página 34. Até o próximo vídeo.